Então, boa noite a todos e a todas. Hoje a gente tem esse encontro síncrono, né? Eu preparei um material para vocês sobre cultivo de plantas medicinais. Esse material já está disponibilizado para vocês lá na nossa sala de aula virtual, desde a semana passada, se eu não me engano. E eu coloquei 2 blocos juntos, né? O 3 e o 4. Sendo que o 3 era de características botânicas, né, das plantas medicinais. Vou até abrir aqui a sala de aula. E o quarto bloco era sobre cultivo de plantas medicinais, cultivo e beneficiamento, né, produção e beneficiamento de plantas medicinais. Aí, ao longo da semana, inclusive hoje, eu já adicionei alguns materiais lá novamente, só para complementar o aula de hoje, e também eu tenho a intenção de produzir um material melhor para vocês e vou disponibilizar no máximo até a nossa próxima aula da semana que vem, tá? E falando já em aulas da semana que vem, nós temos, além de hoje, mais 2 semanas de aula, né? O nosso último encontro vai ser no dia 16 e tanto na semana que vem quanto no dia 16, eu gostaria também de fazer um encontro síncrono com vocês, tá? Então, esse material que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, que vai ser mais ou menos no modo de uma conversa, tá, gente? Eu não. Eu acho que a gente. Que fica meio complicado a gente, né, ficar nessa apresentação de PowerPoint, já falei para vocês, eu não gosto muito, então eu prefiro que seja mais esse estilo de conversa. E eu vou, paralelamente, produzindo outros materiais para vocês lerem, ou um vídeo, assistirem, tá? E eu vou até comentar, eu preparei uma apresentação breve aí que tá na tela para vocês, e depois eu vou acompanhar num das cartilhas que eu coloquei lá no bloco 4, na nossa sala de aula. Tá? Como que tá a tela aí para vocês? Eu não estou vendo o chat agora, tá? Aí se vocês tiverem alguma dúvida, abre o microfone, por favor. Está bem visível, professora. Bom, aí só, né, eu fiz essa apresentação aqui de PowerPoint, só para dizer aqui para vocês que a gente está tendo uma aula de PowerPoint, né? Mas tá aí, o conteúdo de hoje, né, que eu escolhi para esse momento é sobre cultivo de plantas medicinais. Aí eu vou preparar ainda um material, provavelmente em formato de aula também, só que uma coisa mais didática, com mais imagens, sobre as características botânicas. Eu vi uns materiais muito legais, né, depois eu vou compartilhar lá na sala de aula com vocês, com características anatômicas, vou citar algumas plantas para vocês conseguirem visualizar, porque como se trata de características morfológicas, tanto internas quanto externas, esse momento aqui, né, de, de aula virtual, acho que é tão complicado de apresentar, por exemplo, um aluno que nunca viu, nunca teve uma aula de anatomia vegetal, eu vou aqui apresentar um monte de prancha e falar que isso aqui é uma célula da epiderme, isso aqui é um idioblasto, isso aqui é um litocisto, um tricoma tector, um tricoma glandular, assim, muitas informações, eu acho que vocês vão ficar meio perdidos. Então, eu vou tentar preparar uma coisa mais leve e que talvez vocês consigam visualizar melhor, tá? Então, sobre cultivo de plantas medicinais, eu acho que é mais fácil da gente levar aqui como uma conversa mesmo, tá? Dentro da sala de aula virtual, eu coloquei lá alguns vídeos, né, da professora Silvia Herédia, da professora Maria do Carmo, que eu adoro elas, né, eu vou dizer que eu fui um pouco criada pela professora Maria, né, a minha formação na pós-graduação foi lá com o grupo dela, então eu gosto muito, né. Aproveitando até para matar a saudade, eu compartilhei os vídeos com vocês. Aquele horto de plantas medicinais, para mim, é a minha inspiração, né? Tanto é que eu estou tentando ali, né, implementar um horto comunitário na pastoral da criança.
E dentro desse horto a gente aplica, né, alguns conceitos ali para o cultivo de plantas medicinais. Não é nem um cultivo em larga escala, o espaço é bem pequeno, como se fosse não, né? É um quintal, então é mais fácil da gente aplicar algumas técnicas dentro do princípio da agroecologia, que é o que eu pretendo fazer aqui com vocês hoje, tá? Só que pensando assim, num cultivo em larga escala de plantas medicinais, né? Existem os objetivos comerciais de obtenção de produtos, né? Aí vai depender se aquelas plantas que eu estou cultivando têm fins de alimentação, por exemplo, material que eu estou produzindo para um chá, né? Vou fazer infusão, eu vou usar como condimento, né, numa comida, eu vou usar para a produção de um licor, pode ser utilizado para a indústria farmacêutica, para a produção de fármacos, pode ser utilizado na fitoterapia. Fitoterapia é junto da indústria farmacêutica? É, só que aí são os compostos mais naturais, né? Eu posso utilizar uma planta inteira como medicamento ou partes dela. Eu vou processar uma parte da planta, por exemplo, o próprio processo de secagem, picagem de folhas é um beneficiamento. Então, aquelas folhas secas e picadas é um fitoterápico. Ou eu vou produzir um extrato, vou produzir uma pomada, fazer um emplastro, né? Colocar sobre uma ferida, uma planta macerada com algum outro constituinte. Isso é um fitoterápico. Então, está relativamente relacionado ali com a indústria farmacêutica. Esses compostos que eu vou produzir, né, eles serão direcionados para aromaterapia, serão direcionados para cosmética e perfumaria. Então, existem objetivos para a comercialização desses produtos, né? Aí vamos pensar nesses que eu coloquei em vermelho, relacionados com a alimentação e com a fitoterapia. Qual é a característica da utilização desses produtos medicinais dessa forma? Ou eles serão utilizados em natura ou com o mínimo de processamento, né? Então, se eu vou usar para um chá, se eu vou usar como um tempero, se eu vou fazer um medicamento, né, na forma de um gel, uma pomada. Então, se a gente não adotar princípios de qualidade, né, e segurança desses produtos, fica complicado eu pensar num modo de produção em larga escala em que eu vou utilizar agroquímicos, né, como inseticidas, herbicidas, se eu vou utilizar uma adubação pesada, né? Então, o que eu proponho aqui para vocês, por exemplo, né? Se eu vou produzir plantas medicinais para vender algum produto, né? Comercializar algum produto, a gente tem que pensar na segurança alimentar. Então, o que eu proponho sempre para o cultivo de plantas medicinais é a agricultura agroecológica. Então, tem dois termos aqui que eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês já escutaram, né, sobre o que é segurança alimentar e sobre o que é agricultura agroecológica. Então, eu abro espaço para vocês, para a gente conversar. Se vocês já ouviram esse termo, né? Dentro da agroecologia, existe muito uma discussão sobre soberania alimentar e segurança alimentar. Vocês imaginam o que seriam esses princípios, né? Eu até coloquei uma colinha ali para vocês embaixo. Mas tentem pensar sobre essa questão da segurança alimentar. Por que é importante, né, pensar nesses princípios quando se trata de um produto que vai para alimentação ou que vai para fitoterapia? Enquanto ninguém fala, eu vou ler então, tá? A segurança alimentar e nutricional consiste no direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Tem muita coisa envolvida dentro do que é segurança alimentar, né?
é uma discussão que não existe só dentro desse campo, tá? Mas existe no mundo inteiro a respeito da produção da maioria dos alimentos que vem para a nossa mesa, tá? Então, dentro dos alimentos que são produzidos pela agricultura familiar, né? O próprio arroz, feijão, os legumes, as verduras, né? A maior variedade dos nossos alimentos vem da agricultura familiar. Então, em muitos casos, né, essas famílias dos agricultores familiares não têm acesso às tecnologias que os grandes produtores de terra, né, proprietários de terra têm, as tecnologias, tudo mais. Então, a gente tem que utilizar uma agricultura que seja sustentável e que produza alimentos de qualidade. Então, aí que vem a proposta da agricultura agroecológica. A agricultura agroecológica tem tudo a ver com o que é segurança alimentar. Deixa eu tirar da tela aqui, que eu acho que alguém pediu para entrar. Hein, professora, essa é a primeira vez que eu ouço esse termo, né? Por isso eu fiquei meio insegura de falar. Então, só para mim ter certeza que eu entendi, essa questão, agricultura, ó, a segurança alimentar, no caso, é pensar numa forma de agricultura envolvendo um todo. Tanto Com uma questões. visão holística. Ah, sim. Então é por isso que é mais difícil estabelecer, assim, utilizar. Não é um termo que é comumente, né, visto e utilizado, né? Ela envolve não só as questões da produção, mas envolve também as questões sociais, né? Aquela família que está produzindo, ela mesmo tem, ela está tendo acesso a informações para que ela consiga produzir, ela tem acesso aos produtos, às sementes, aos insumos de um modo geral, né? Ela tem acesso a uma assistência técnica, ela tem acesso a outros meios, por exemplo, de saúde, de educação. É uma visão, assim, muito ampla, né, do que significa a agricultura agroecológica, e a segurança alimentar é um dos princípios dentro da agricultura agroecológica. As questões também de qualidade desses nutrientes, desses alimentos, desculpa. Qualidade desses alimentos. Então, existe o princípio de não utilização de agroquímicos, né, de herbicidas, de fungicidas, de inseticidas e tudo mais, que tudo isso acaba ficando no alimento e a gente vai se alimentar disso depois. Então, está dentro da qualidade dos produtos que são ofertados. Tem a questão da proteção ao meio ambiente, né? Não utilizar recursos que não são renováveis, como, por exemplo, os adubos. Vocês têm ideia de onde vêm os adubos que são utilizados na agricultura? Os fertilizantes químicos? Eu sei que são muitos, né? Oi? Eu só sei que são muitos e é usado recentemente. Eu até fiquei triste porque eu vi um comentário de uma senhora que disse que praticamente não existe mais segurança alimentar no sentido de o produto ser totalmente natural, né? Porque às vezes é tanta coisa que eles colocam no solo, tanto agrotóxico, que praticamente tem substâncias ali que são cancerígenas. Então, como que fica? Porque às vezes a gente está ali põe na mesa o alimento que a gente comprou, acreditando ser natural, mas ele já é todo alterado. Exato. E a gente mesmo foi educado, né, para, por exemplo, ir ao supermercado e na hora de estar escolhendo, ou no supermercado, ou na feira, na hora de escolher os produtos, a gente fica lá, pega em um, pega em outro e só fica olhando. Tem machucado? Não tem, a gente só quer aqueles mais bonitos, né? Mas será que a gente pensa para aquele alimento, né, aquela fruta, aquela verdura, o legume, tá bonito daquele jeito? Né, o quanto de composto químico, de agroquímico ela não recebeu, né? E às vezes, quando você vai numa banquinha de produtos orgânicos, o produto tá lá, tá machucado, tem um furinho, né? Às vezes você encontra uma larvinha e tudo mais, não
não é, às vezes, visualmente o mais agradável. Só que ele é um produto que é saudável, né? Não tem a utilização desses agroquímicos. Aí, pensando na questão da sustentabilidade, também a segurança alimentar envolve os princípios de sustentabilidade. E dentro da sustentabilidade, por exemplo, né, eu retomo a fala aqui sobre a não utilização de recursos não renováveis, como, por exemplo, dos fertilizantes químicos, né? Os fertilizantes, os adubos químicos, eles vão ofertar os nutrientes que as plantas precisam, é claro, né? Eles fazem mal para a gente se alimentar quando uma planta é adubada? Não, não fazem mal. Só que eles são provenientes de fontes não renováveis. Vamos pensar no fósforo, por exemplo. O fósforo, o próprio cálcio, né, o magnésio, eles são nutrientes que são provenientes de rochas, né? E a indústria vai retirando essas rochas de algum lugar e vai beneficiando o produto e produzindo aquele fertilizante químico, né? Só que vai ter rocha para sempre para ser extraído esse elemento de lá? Não vai, né? O nitrogênio, por exemplo, o nitrogênio não tem tanto problema, né? Porque a fonte do nitrogênio está na atmosfera, só que é todo um processo de transformação química necessária para que o nitrogênio esteja disponível na forma de adubo, como uma ureia, um sulfato de amônio, por exemplo, né? E pensando em toda essa transformação química, né? Precisa de grandes aparatos, vai ter poluição do ambiente para a produção de uma ureia, de um sulfato de amônio, então não é sustentável. Né? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, mas não vou me estender muito falando sobre essas questões. Tá? Então, são fontes não renováveis. Dentro da agricultura agroecológica, a gente dá preferência para a utilização de recursos renováveis. Desculpa, eu não entendi. Não, Dalila, tá travando bastante. Se você conseguir digitar. já foram proibidos. Tá falhando. Deixa eu mudar aqui. Não deu para entender nada. Se você conseguir digitar. Aí eu respondo a sua pergunta. Bom. Tá ouvindo agora? Melhorou? Sim, melhorou. Eu ia perguntar quais são os agroquímicos que eram bastante usados no passado e que já foram proibidos, porque tinha uns que eram muito, muito fortes e que eram totalmente tóxicos, né, e as pessoas estavam usando em excesso. E aí houve uma proibição de não sei quantos produtos aí que estavam, né, como por exemplo o Roundup. Uhum. Tem alguns, quais são os produtos que realmente estão aí sendo retirados pelo fato de serem muito tóxicos? Isso é um assunto que eu vi faz muito tempo, aí eu não sei, assim, né, atualizar. Mas eu lembro de uma música do Raul Seixas, né, que ele fala da mosca, que nem o DDT pode assim te exterminar, porque você mata uma e vem outra em meu lugar, não é? Vocês já ouviram essa música? Da mosca na sopa. Sim, já ouvi. Então, o DDT, por exemplo, é um tipo de agroquímico que foi completamente proibido, né? E pensando em proibições, eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, a gente está indo totalmente na contramão, né? Desde que o Bolsonaro assumiu, eu acho que a gente já passou, em muito, de mais de 1.000 tipos de agroquímicos que eles estão autorizando para a utilização na agricultura. E muitos deles, que estão sendo autorizados aqui no Brasil, são proibidos em outros países, porque existem estudos que mostram que tem muita atividade cancerígena, né, no consumo dos produtos que são tratados com esses agroquímicos.
Mas, assim, te dizer especificamente quais são, isso não estou por dentro. Mas eu posso Beleza. fazer uma pesquisa e depois eu coloco para vocês lá na sala de aula. Então, lembrando que agora eu vim aqui para apresentação, não estou vendo vocês. Bom, então, defendendo aqui, né, a agricultura agroecológica, né, como uma agricultura sustentável, existem alguns aspectos, né, que eu gostaria de comentar com vocês, né, de preferência para o cultivo das plantas medicinais. A gente tem que pensar que o processo de produção agroecológica, ele tem que ser isento de contaminantes intencionais, ou seja, os agrotóxicos. Eu falo agroquímicos, gente, porque eu, de certa forma, fui criada dentro da agronomia, né? E o pessoal não tem o costume de falar agrotóxico, né? Porque existem comprovações de que muitos desses produtos, eles não seriam, tem um limite, né, de concentração que não seria tóxica para o homem, não causaria nenhum tipo de problema. Mas, na verdade, com o tempo, não existe nenhum estudo muito prolongado para saber se isso, né, realmente permanece. O quanto que essa pessoa pode consumir, por quanto tempo de produtos que tem esses agroquímicos, né, se eles não seriam tóxicos de fato. Então, eu acabei por costume utilizando esse termo agroquímico, mas não tem problema usar agrotóxico, não. Então, dentro de um processo de produção da agricultura agroecológica, pensando nas plantas medicinais, especialmente aquelas que serão utilizadas como na alimentação ou do produto in natura, né? Vou pegar uma folha, vou fazer um chá, ou vou produzir outros tipos de fitoterápicos, né? Que eu preciso da planta no estado mais natural possível. Então, vamos pensar que dentro do cultivo dessas plantas, o processo de produção então, tem que ser isento de contaminantes intencionais, que realize a preservação da diversidade biológica dos ecossistemas em que se insere. Então, até mostrei naquele vídeo, né, que eu mostrei o horto de plantas medicinais para vocês, sobre a questão da capina e de não utilização de inseticidas, por exemplo, para manter a biodiversidade, que quanto maior for a biodiversidade, menor é a chance de eu ter um prejuízo maior com as plantas que eu estou cultivando. Por quê? Se eu tenho vamos pensar nos insetos que se alimentam das folhas das plantas, né? Se eu tenho uma grande diversidade de plantas ali, ele vai ter uma grande diversidade de alimentos. Às vezes, ele pode ter preferência para o consumo de alguma planta, mas aí eu tenho que estudar maneiras de que aquele consumo daquele inseto pela minha planta não seja prejudicial ao ponto de afetar a produção, né, do que eu pretendo, né. Por exemplo, para eu evitar que as formigas cortadeiras cortem lá uma planta que eu tenho no canteiro. E eu percebo que elas estão cortando as plantas, né? Aquelas plantas. O que eu posso fazer para evitar isso? Eu vou jogar veneno? Não, eu vou matar as formigas? Eu não preciso fazer isso. Por quê? A presença das formigas ali, ela está sendo prejudicial ali naquele momento para aquela planta? Sim, mas e quais são os benefícios que elas estão trazendo para o ambiente, para aquele ecossistema ali, né? As formigas, elas são muito importantes na conservação do solo, por exemplo, na aeração do solo, na questão da estruturação do solo. Se eu acabo com elas, eu vou estar perdendo de outro lado. Então, como que eu posso controlar? Vocês sabem alguma forma de controlar a formiga cortadeira? Do, Não. do que as formigas cortadeiras se alimentam? Das folhas que elas cortam? Bom, elas se alimentam, na verdade, do fungo que elas mesmas cultivam, por isso que são chamadas de formigas agricultoras. Isso mesmo. Então, elas levam essas folhas, vocês percebam que elas cortam e vão levando para dentro do ninho. Lá dentro do ninho tem um fungo
E elas se alimentam deste fungo. E do que o fungo se alimenta? Dessa matéria orgânica que as formigas estão levando lá para dentro do ninho. Então, elas mantêm o fungo para que elas mesmas possam se alimentar deles. Né? É muito interessante pensar nisso, porque elas estão, de certa forma, né, entre aspas, aí, cultivando um fungo, e elas não vão comer tudo de uma vez, porque elas precisam manter, né, esse fungo para elas se alimentarem regularmente. Então, como que a gente pode evitar que as formigas cortadeiras cortem ali a planta que eu estou cultivando? Alguém conhece algum tipo de controle? Alguém falou que não, né? Então, Professora, eu oi? já vi alguns estudos do meu grupo, mas ainda a gente quer dizer, pelo menos os 2 estudos que eu acompanhei, não tinha um método de forma natural que conseguiu controlar de fato a formiga cortadeira. Você sabe alguma coisa sobre o gergelim? Já estudaram Não, sobre? não, Então, desse eu nunca ouvi eles utilizando, não. o gergelim é uma planta que a gente utiliza, né, na alimentação, e as formigas adoram cortar o gergelim. Talvez, né, ela libera alguma substância, algum cheiro que seja agradável, e as formigas acham que aquela planta, né, as folhas, por exemplo, lá do gergelim, vão ser ótimas para o fungo que elas estão cultivando. Só que, na verdade, o gergelim tem uma substância química que mata o fungo. E então as formigas acabam não tendo do que se alimentar. E elas vão procurar outro lugar, né? Vão mudar o ninho para alimentar o fungo. Ou elas vão acabar morrendo de fome, ou elas vão ter que se mudar para outro lugar. Então, dentro da agricultura agroecológica, essa é uma das formas de controle de formigas cortadeiras. E também, pontualmente, cinzas. Por exemplo, você tem um fogão a lenha, aquelas cinzas, se você colocar ao redor das plantas, elas vão afastar também as formigas cortadeiras. Só que dependendo do ambiente, por exemplo, agora, em época que chove muito, as cinzas vão permanecer sobre o solo, né? É difícil de manter essas cinzas ali. Mas, né, em áreas pequenas, ou dependendo de estar num vaso, alguma coisa assim, pode funcionar. Existem outras formas também. Se alguém conhecer aí, pode comentar. Existe também, é que eu estou lembrando aqui, que a gente fazia isso lá no Horto de Plantas Medicinais, a gente tinha isso em Dourados, tá, na UFGB. A gente tinha um cultivo lá de plantas, por exemplo, a guavira, foi muito falada, né, no workshop de plantas medicinais, e as formigas cortadeiras gostam muito da guavira. Então, para que elas não danificassem ali o cultivo que era de experimento, a gente fazia com garrafa PET como se fosse um cercadinho ao redor do caule da planta, cercado, e colocava graxa, né, na base, assim, dessa PET, do plástico. Aí as formigas não conseguiam passar, né, porque a graxa impedia delas continuarem e elas não têm o acesso à planta. Então, isso ajudou muito no controle das formigas cortadeiras. Deixa eu ver se alguém está pedindo autorização aqui, só um momento. Já ouviram falar disso também? Então, a gente não está utilizando nenhum tipo de veneno para matar formigas, a gente só está evitando que elas se alimentem da planta que a gente está cultivando. Outro aspecto no processo de produção, o uso saudável do solo, da água e do ar. O que seria o uso saudável do solo? A gente tem que sempre pensar na questão da conservação do solo, e para o solo se conservar, é necessário que a gente utilize minimamente coisas mecânicas, né? Máquinas, pisoteamento, tudo isso ajuda na degradação do solo. E a gente tem que utilizar de formas que vão manter esse solo conservado, né? Com uso de cobertura, tanto vegetal quanto cobertura morta, para evitar que ocorra lixiviação, erosão, né? A questão da compactação.
o próprio pisoteamento da gente, né? Se a gente fica pisoteando todas as partes do terreno, não tem linhas de caminhar dentro daquele lote, né, que você está produzindo, é uma forma de degradação do solo, né, a compactação, até o uso de animais, uso de máquinas. O que a gente fez ali no horto, por exemplo, o solo estava muito duro, porque muito tempo ali sem utilizar, né, com mau manejo, e estava muito ruim da gente trabalhar naquele solo. Então, para iniciar, né, um processo de produção, até na questão da agricultura agroecológica, a gente pode fazer uma remediação, né, já que está precisando muito, está com condições muito degradadas, aí com o tempo a gente vai fazendo o uso mínimo desse solo com essas questões que eu comentei. Então, a gente chegou a fazer um gradeamento ali, a gente passou um tratorzinho com uma grade que revolve o solo até cerca de 20 centímetros. E nessa camada de 20 centímetros é onde normalmente o sistema radicular das plantas, né, vão absorver ali água e nutrientes. E só que só o fato de ter passado essa máquina, esses 20 centímetros iniciais, né, superficiais do solo, eles vão estar ótimo, tá? Ficou fofinho, ficou maravilhoso. Só que embaixo, com o peso da máquina, vai ficando compactado. Então, quanto mais vezes eu passo essa máquina, eu tenho uma falsa impressão de que eu estou trabalhando o solo ali, né, nessa camada superficial, só que nas camadas mais profundas eu estou degradando o solo, estou compactando. Então, não é legal manter esse uso excessivo, né, extensivo do solo. Então, o cultivo mínimo do solo é mais adequado. Alguém quer falar? Professora, Pode falar. quero. Quando eu fiz um curso de gestão ambiental, eu ouvi falar de umas técnicas de remediação do solo, né, de solos já que estavam muito impactados por algum motivo, ou agrotóxicos. Então, quando eles queriam reutilizar aquele solo, eles tinham duas técnicas chamadas de, salvo engano, acho que é soil flushing e soil washing, que significa limpeza e lavagem e limpeza do solo. E aí eles fazem isso, que é um processo técnico parecido com esse que você está falando, né? De revolver o solo, né? Com vários tipos de materiais. Então, eles fazem essa limpeza, né? Essa lavagem e limpeza. E aí, depois disso, o solo já estava ótimo para plantio, para fazer outros. A senhora já ouviu falar dessas duas técnicas? Quando a gente fala em remediação do solo, é que normalmente o solo está contaminado com algum poluente, né? Por exemplo, em áreas de mineração, né? Quando essa área que estava sendo minerada, ela é abandonada, eles vão para outra área, né? Então, aquela área que ficou muito degradada, exposta, ela está contaminada com metais pesados, mercúrio, por exemplo, né? Então, esse solo ele precisa ser remediado. Aí tem a remediação biológica, tem a remediação química, nessa que você está falando. Eu já ouvi falar, mas não sei exatamente como que funciona, porque das remediações, né, que eu já li, são mais biológicas, com a utilização de espécies florestais que absorvem esses metais pesados, né? Aí, dependendo do tipo de planta, se a gente vai, né, utilizar para se alimentar ou é só para recuperação, recomposição vegetal, aí, né, tem a escolha correta das espécies. E algumas delas acabam armazenando esses metais pesados em partes que não são comestíveis, por exemplo, no caule, na raiz, as folhas não armazenam, ou elas conseguem transformar esses metais pesados. Mas esse que você comentou, eu não conheço. Se você puder falar um pouco mais. Não. O que eu lembro é basicamente que era um procedimento parecido com essas técnicas que você falou, né? De a gente pegar uma máquina, por exemplo, revolver o solo, fazer a limpeza, a lavagem, fazer também esse processo também, se for necessário esse processo de fitorremediação, né? Através de plantas resistentes a metais pesados, e aí depois disso o solo já estava pronto. Eu achei bem interessante, porque, tipo assim, para reaproveitar o máximo de solo possível, né? Que algumas vezes estão degradados, ele fica infértil. Mas é só basicamente isso que falou. Às vezes pode ser em relação a solos salinos também, a questão da lavagem, eu realmente não conheço como que funciona. Mas é interessante, né? E tudo vai depender
do quanto isso vai ser também trabalhoso ou eficiente para cultivo de uma planta, né? Se esse solo ele está realmente, se ele é possível de ser recuperado, né? Porque às vezes, se for para a gente utilizar para a produção de alimentos, ou no caso de plantas medicinais, um solo que está, por exemplo, contaminado, degradado por causa de mineração, né, tem acúmulo de metais pesados, esse solo não é um solo que pode ser recuperado para a produção de alimentos, né, tem que ter um outro tipo de uso, como, por exemplo, para espécies madeireiras, né. Aí tudo depende do objetivo. Mas, se o solo ele só está degradado, em termos de estrutura física ou empobrecido de nutrientes, é possível a gente trabalhar nesse solo, né? Dependendo do nível de degradação em termos de fertilidade, muitas vezes é necessário a gente entrar com uma correção química, né? Colocando fertilizantes químicos. Aí, se for para utilizar os princípios da agricultura agroecológica, aí leva anos, né? Porque eu iniciei um sistema com o uso de insumos químicos. Aí eu posso fazer um processo de transição agroecológica, né? Aí, dependendo do tipo de espécie que a gente vai cultivar, pode demorar de 2 a 3 anos para que esse sistema ele seja considerado totalmente agroecológico, né? Ou no caso de transição orgânica, né? Mas pensando num solo que não está tão degradado, a gente prefere utilizar, por exemplo, para corrigir fertilidade, adubos orgânicos, né? Tanto de origem animal quanto de origem vegetal, e depende do tipo de espécie que a gente vai escolher. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso depois. Pensando também, né, na questão da água, né? A gente está falando do uso saudável do solo, vamos pensar no uso saudável da água. Muitas vezes, né, o pessoal, às vezes daqui do norte, não se preocupam muito com o desperdício de água, porque a água aqui tem realmente em abundância, né? Mas é importante que a gente pense na questão da economia da água, na questão da poluição da água, especialmente se a gente for utilizá-lo para consumo ou para a produção de alimentos ou de plantas medicinais. Essa água ela tem que ser uma água de qualidade. Inclusive, se tanto para produção de plantas medicinais quanto para produção de alimentos, a gente não pode utilizar água tratada com cloro, por exemplo, tá? Porque o cloro, ele é um micronutriente que é essencial para as plantas. Só que em excesso, ele pode ser prejudicial, vai acabar interferindo na produtividade das plantas e também na produção de compostos químicos, pensando nas plantas medicinais. Então, de preferência, a gente tem que utilizar água de poço, né, para fazer a irrigação dessas plantas. Até é uma coisa que eu tenho que fazer lá no Horto de Plantas Medicinais da Pastoral da Criança, porque, assim, ele está dentro da cidade, né, e como a gente não tem saneamento básico, em muitas casas aqui, ou se a fossa não está ao lado do poço, é em lados opostos do terreno, né? Só que aí e o vizinho que está do lado, e o vizinho que está na frente? Às vezes a fossa pode estar perto do meu poço. E se eu utilizar essa água, né, que muitas vezes pode estar cheia de coliformes fecais, se eu utilizar ali na produção de plantas medicinais, na produção de alimentos, né, é uma água que está adequada, teria que fazer uma análise química para ver se ela pode ser considerada potável, né? Isso é um problema muito sério aqui. Daí, pensando nisso, é porque está localizada no espaço urbano, né? Já na zona rural, aí são outros tipos de preocupações que a gente tem que ter, né? Por exemplo, eu não sei em Marabá, mas em São Félix do Xingu, o pessoal tem costume de jogar veneno nas pastagens de avião. E às vezes esse veneno acaba pegando, né, nos bairros que são um pouco mais distantes da cidade. Né? Será que é possível conseguir produzir de forma orgânica se um dia ou outro vai passar um avião jogando veneno em cima da minha propriedade? Será que é possível conseguir? É complicado, né? Aí até que ponto esse veneno pode estar contaminando o meu solo? Até que ponto ele vai contaminar a minha água subterrânea? Né? Então, tem essas questões para se pensar. Em termos de qualidade do ar, né,
isso é uma preocupação maior em regiões metropolitanas, né? Quem é do interior não sofre tanto, apesar de que em determinadas épocas, né, a gente tem queimada, e queimada polui o ar. Só que não é uma coisa assim preocupante pensando no cultivo de plantas, né? Se não for contínuo. Próximo princípio se relaciona à reciclagem de resíduos de origem orgânica, reduzindo ao mínimo o emprego de recursos não renováveis. Eu até comentei agora há pouco com vocês, né? Pensando na utilização de resíduos de origem orgânica. Pode ser tanto de origem animal quanto vegetal. Resíduos de origem animal para cultivo de plantas são os estercos, né? Pode ser esterco bovino, pode ser esterco de aves, pode ser esterco de porco, que normalmente são produzidos, né, em grandes quantidades aí nas propriedades rurais. E, muitas vezes, as pessoas acabam não utilizando esses resíduos que são gerados, né, por esses animais, por exemplo, e descartam em locais que não são adequados e que com o tempo, né, esse descarte nesse local específico, com o tempo, esse material ele vai se degradando e vai contaminando o solo e vai contaminar a água subterrânea, né, que pode estar sendo utilizada para consumo, pode estar sendo utilizada para irrigação, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, por que não utilizar esses resíduos para produção, de novo, de alimentos, de plantas, né? Utilizar até no jardim. Então, é importante que a gente pense sempre na reciclagem de resíduos orgânicos. E utilização de resíduos de origem vegetal, como que a gente pode utilizar? A questão das podas, né? Eu até mostrei para vocês a confecção de uma composteira que a gente fez lá no horto, utilizando resíduos que foram produzidos ali, né, no próprio horto. Teve uma poda de uma mangueira, aí a gente recolheu as folhas dessa mangueira e folhas de outras plantas que estavam por ali. Nós utilizamos os galhos, né, tanto os galhos menores quanto os galhos maiores, os maiores para fazer canteiros, para fazer um aterramento, os menores foram dentro da composteira também para a questão da aeração. E assim vai, outros tipos de resíduos de origem vegetais podem ser utilizados para compostagem também. Até em casa, né? Vocês já tentaram alguma vez fazer compostagem em casa? Não necessariamente com minhoca, né? Muitas vezes a gente quer fazer o humus, né? Que é a compostagem com minhocas, mas às vezes fica meio complicado. Mas em casa é muito fácil a gente utilizar resíduos de origem vegetal, né? Todos que a gente usa na cozinha, quando tira a casca de um alimento, de uma fruta, né? Ou para fazer comida mesmo, a gente acaba jogando isso fora. E esses resíduos, eles são cheios de nutrientes. Por que não voltar esses nutrientes para o solo, né? Então, é preciso pensar nessa questão de reciclagem desses resíduos. Oi? Aqui em casa a gente faz isso, essa reutilização das cascas de verdura. Ah, é? E como que vocês fazem? A gente separa as cascas de verduras, os pedaços de vegetais que a gente não aproveita, e a gente separa eles e mistura na terra. Deixa, tipo, maturando ali por uns 3, 4 dias, depois a gente usa ele para usar ele para germinar alguma sementinha, para depois a gente plantar ela no solo, de fato. No quintal mesmo, assim, no solo, vocês deixam dentro de alguma caixa? Deixa no solo, porque a gente tem uma horta aqui no fundo, aí a gente já pega os restos dos vegetais e a gente já encaminha lá para a horta mesmo. Lá a gente já aproveita. Olha só. E formam um composto orgânico que é rico em nutrientes, né? Então, é importante que a gente evite a perca de nutrientes, né? Então, por que eu vou jogar no lixo uma casca de um alimento que tem nutrientes, né? Vai lá para o lixão ou para um aterro, sendo que a gente poderia estar utilizando de outra forma, né? Aí, na questão dessas compostagens domésticas, né, é sempre importante a gente misturar, né, com o solo, né, que o solo ele tem os micro-organismos que vão atuar na decomposição desses alimentos, e seria interessante também adicionar alguma matéria seca, né, por exemplo, maravalha, ou até cascas de árvores, galhos, assim, que são mais secos, que eles atuam como fonte de carbono também.
Então é muito fácil a gente fazer isso em casa, né? E produz um composto que você pode colocar num vasinho de planta, numa floreira, e pensando numa propriedade rural, né? Tem uma produção muito maior desses resíduos, é importante que eles sejam sempre recicláveis, né? E a questão da aplicação mínima de recursos não renováveis, como é o caso dos fertilizantes químicos que eu comentei com vocês. Uma hora, né, lá no futuro, não vai ter mais rocha para extrair nutriente, né? E da onde a gente vai tirar? Então, por que não utilizar recursos renováveis ao invés de não renováveis? Né? Então, é aí que entra a questão da sustentabilidade. A minha cachorra está aqui arranhando a porta, querendo entrar. Deixa eu só ver aqui. Se quiserem comentando, tá? Vocês podem ficar à vontade. Aí existem outros aspectos também, gente, dentro do processo de produção, né, do cultivo de plantas medicinais. Isso se aplica, né, até se fosse plantas alimentícias, pensando sempre nessa questão do cultivo, né, da agricultura agroecológica. Se a gente está pensando em não utilizar insumos químicos, em utilizar, né, recursos renováveis, em utilizar minimamente recursos não renováveis, a gente tem que conhecer mecanismos para que o sistema ele funcione, que ele seja produtivo, né, que tenha também produtos de qualidade. Então, a gente tem que conhecer como que funciona o ambiente. Se eu não vou aplicar veneno, né, mas tem ali um inseto que é praga, como que eu posso controlar esse inseto? Vou ter que fazer, eu posso usar o controle biológico, eu vou fazer armadilha, né? A questão da rotação de culturas, por exemplo. Vocês já ouviram falar em rotação de cultura? A rotação de cultura seria, no caso, mudar o tipo de espécie plantada a cada período? é nesse sentido. Imagina que eu tenho lá canteiros, né? Eu estou produzindo plantas em 5 canteiros, por exemplo. Aí no primeiro canteiro eu vou colocar uma arruda, na outra alecrim, na outra um capim-santo, né? Na outra uma salsa, na outra alguma outra espécie. E essas plantas, elas têm ciclo de vida variados. Né? Às vezes elas são anuais, são bianuais, ou no caso plurianuais, como tem aqui. É interessante que nessas plantas que tem ciclo plurianual, que elas têm duração de 3 a 5 anos, depois você tem que retirar, né? É importante que a gente sempre mude elas de lugar. Por quê? Vamos pensar em pragas do solo, por exemplo, nematóides. Os nematóides são pragas que atacam raízes das plantas. E existem plantas que são preferenciais, né, para o consumo por esses nematóides. Se eu mudo essas plantas de lugar com o tempo, né? Então, eu tinha uma planta lá que os nematóides gostavam de se alimentar das raízes. Aí eu mudo ela de lugar. Naquele local, eu coloco uma planta que eles não gostam de se alimentar. Então, dificilmente eles vão migrar para outro local onde tem aquela planta. Né? Então, ali onde eles estão, né, eles vão acabar morrendo de fome. Então, a população vai reduzir bastante. Tá? Aí eu coloco, mas eu tenho que conhecer quais as espécies, né? Muitas vezes espécies sinérgicas, espécies antagônicas. Se eu vou cultivar uma planta junto com outra, elas podem ser sinérgicas, né, ou companheiras. Então, uma planta ajuda no controle de uma praga que consome a outra que está do lado, a sua companheira, e eu estou evitando, né, a predação, por exemplo, e elas têm esse efeito sinérgico, uma ajuda a outra. Aí sempre eu vou fazendo essa rotação, mudando elas de lugar, porque eu faço esse controle, né, de pragas e também de doenças, pensando em doenças fúngicas, bacterianas, né? Então, a rotação de culturas ajuda muito na questão do controle de pragas e doenças. A questão de aplicação ao solo de estercos e materiais compostados provenientes da produção biológica, que eu comentei agora com vocês, né? A utilização dos resíduos orgânicos. E uma coisa importante aqui, nesse ponto, é que esses materiais, eles têm que ser compostados. Por que tem que ser compostado? O processo de compostagem, seja ela, né, com minhoca ou sem minhoca, ele ajuda, além da mineralização de nutrientes, ele também ajuda na desinfestação daquele substrato,
né, com o tempo, ele vai passar ali 3, 4 meses se decompondo, vai estar atuando vários micro-organismos, e muitas vezes os micro-organismos que são benéficos para o solo, para essa questão de degradação da matéria orgânica, eles acabam eliminando os micro-organismos ruins, que são patogênicos. Então, é importante que esses materiais sejam compostados. Pensando nos estercos, os estercos também podem causar queimadura nas plantas, né, por causa do excesso de algum composto químico. Então, se ele passar pelo processo de compostagem, esses compostos, eles são eliminados. E ainda, depois da compostagem, você tem um material que é praticamente um adubo, né? Já tem nutrientes disponíveis para a planta, não é esperar mais um tempo para se decompor, para começar a liberar. Ele já tem nutrientes ali que estão prontamente disponíveis, e conforme esse resíduo que foi compostado vai se decompondo, vai liberando mais nutrientes. Aplicar apenas adubos e corretivos do solo de origem natural ou sem terem sido produzidos por processo de síntese química. Então, aqui que entra, por exemplo, adubos e corretivos do solo de origem natural. O calcário, vocês já ouviram falar do calcário, né? Para a escalagem do solo. Vocês acham que ele é um composto químico ou natural? É um composto natural. É um composto natural, porque ele é derivado diretamente de uma rocha. Existe também, por exemplo, fósforo, que é proveniente de rocha, né? Ele não passa por processo químico, né? O fosfato de rocha. São tipos de compostos que são considerados de origem natural. Então, eu posso utilizar em um processo dentro da agricultura agroecológica, tá? Ou, no caso, eu comentei do nitrogênio com vocês, né? O nitrogênio, ele é um elemento que ele não é proveniente de rochas, por exemplo, ele não está presente no solo. Ele naturalmente ele se encontra na atmosfera, só que ele é o nitrogênio elementar, o N2 com a ligação tripla, a planta não consegue absorver esse nutriente, esse elemento, o nitrogênio. Então, ele precisa passar por um processo de transformação química ou biológica. No caso, para a produção de adubos químicos nitrogenados, como a ureia e o sulfato de amônio, por exemplo, precisa ter um processo de transformação química, processo industrial. Mas existe o processo de transformação biológica, né, por meio da fixação biológica do nitrogênio, em que os micro-organismos, né, bactérias, transformam esse nitrogênio elementar em amônio ou nitrato, certo? Aí, esse seria o ideal, né? A transformação biológica do nitrogênio. E como que a gente faz isso naturalmente? É possível a gente interferir, né, produzir, tentar manusear o sistema para que ocorra a transformação biológica desse nitrogênio no solo? O que vocês sabem sobre isso? Nada? Vocês já ouviram falar que plantas leguminosas ajudam na fixação do nitrogênio? Sim, já ouvi falar. Então, só que não são todas, né? Todas as plantas leguminosas que fazem associação com as bactérias do solo que fazem esse processo de fixação do nitrogênio. Então, essas leguminosas, elas atuam de forma simbiótica com as bactérias. Então, lá nas raízes, ocorre a formação de nódulos, né, que abrigam essas bactérias. E ali dentro desses nódulos, lá nas raízes, as bactérias, elas têm um ambiente favorável para essa transformação do nitrogênio. Não é um processo que vai ocorrer ali dentro das raízes, mas é pelas bactérias, tá? Então, cria-se uma condição dentro do nódulo, por exemplo, onde não haja oxigênio, porque o oxigênio interfere na ação da enzima que atua no processo de nitrificação, né, de transformação lá, do N2 para amônio ou nitrato. Então, não são todas as leguminosas que têm essa propriedade, né, de simbiose com as bactérias. Mas muitas plantas que são cultivadas, a própria soja, por exemplo, né, ou vamos pensar que a soja dificilmente vai ser produzida num sistema orgânico agroecológico, né,
Mas o feijão, por exemplo, o feijão é uma planta leguminosa e que faz essa associação simbiótica com as bactérias. Se eu faço, vou pensar na rotação de culturas, né? Eu tenho ali um canteiro e eu sei que o meu solo está pobre em nitrogênio, né? Nitrogênio é o elemento que é mais absorvido pelas plantas. Ele é um super elemento essencial para o crescimento vegetativo das plantas, né? Para que elas consigam crescer, produzir caule, folhas, né? Principalmente essa parte vegetativa, certo? Então, é um nutriente que precisa estar no solo. Então, como que eu vou ajudar o solo a ter mais nitrogênio? Além de adicionar resíduos, né, os estercos, que são ricas fontes de nitrogênio, eu posso utilizar plantas que vão atuar nesse processo de fixação biológica do nitrogênio, como as leguminosas. Então, eu tenho um canteiro, né, e nesse canteiro eu vou produzir feijão guandu, por exemplo, né? Aí, num outro canteiro, eu quero uma outra planta, ou entre canteiros, né, um gengibre, certo? Aí, um outro canteiro com feijão. Depois que eu colho as duas plantas, eu vou mudar. Coloco o feijão no outro canteiro que não tinha. E assim eu tô de certa forma, ajudando a adubar o solo com nitrogênio, porque eu estou utilizando uma espécie vegetal que atua, né, colabora com a fixação biológica do nitrogênio. Certo? Então, também é uma forma de manejo, né, da questão da adubação, da fertilidade do solo. Um outro aspecto, controlar as pragas e doenças das plantas através de medidas preventivas, como a escolha de espécies ou variedades regionais, a própria rotação de culturas e o controle biológico. Essa questão da escolha de variedades regionais é importante porque, às vezes, as plantas que são escolhidas aqui, elas podem ser mais resistentes ao ataque de uma doença, né, ou de alguma praga, né, por questões especialmente climáticas. Como é o caso do cacau, por exemplo, né? Não sei se vocês conhecem um pouco sobre o cultivo do cacau, pensando até no modo orgânico de produção. Aqui no norte, né, no Brasil, é a região norte, especialmente o Pará, que é o maior produtor de cacau hoje do Brasil, que conseguiu ganhar da Bahia, que antes era o maior produtor aqui no Brasil. Lá na Bahia, eles têm um sério problema com uma doença, que é a vassoura de bruxa. Aqui no Pará, né, apesar de ter relatos da doença, ela não é uma coisa que causa muitos problemas por causa das condições de clima, né? E ainda a gente utiliza variedades, né, cruzamentos, por exemplo, híbridos com cacau selvagem daqui da região, como porta-enxerto, e coloca um enxerto sobre esse material que é originado daqui. Então, a planta que vai crescer, ela vai ser mais adaptada a essas condições, né? E ela, de certa forma, ela é resistente a essa doença. Então, são formas também de se pensar na escolha das espécies, né, para prevenção de pragas e doenças. Alguma pergunta, gente? Estou falando sem parar. Por isso que eu não gosto de ficar dando aula em PowerPoint, assim, porque eu acabo falando muito, sabe? Eu gosto de olhar para vocês e vocês estão entendendo. E aqui fica difícil de fazer essa interação. Aí, pensando nessa questão de prevenção, né? Eu estou utilizando espécies, vou fazer um manejo para prevenir, né, o aparecimento de pragas e doenças. Mas, se elas acabarem aparecendo, né, existem outros métodos que não, por exemplo, a utilização de agrotóxicos para controle dessas pragas e doenças. Existem métodos mecânicos, térmicos ou biológicos. Vamos pensar em plantas daninhas, por exemplo, né? Como eu posso utilizar um método mecânico para controle de plantas daninhas? Pela eliminação dessas plantas, né? A própria capina, né, a poda, assim, pode ajudar no controle das plantas daninhas. Qual seria o método de controle térmico? Talvez no material que eu coloquei lá para vocês lerem, vocês devem ter visto a palavra solarização. Alguém se lembra de ter visto e compreender o que é?
solarização. A solarização é um tipo de método que a gente utiliza para eliminação de plantas daninhas, especialmente pensando em sementes, né, de plantas daninhas, e também de micro-organismos fitopatogênicos. Se eu vou produzir um substrato, o próprio composto orgânico da minha compostagem, se eu tenho condições, o espaço para fazer a solarização com aquele composto orgânico, é ideal que se faça, que daí a gente consegue eliminar plantas infestantes, né, por meio das sementes, e também eliminando micro-organismos. A gente prepara, né, vamos colocar esse composto orgânico da compostagem. No terreno, eu esparramo ele num espaço, de preferência no espaço cimentado, porque com o calor do sol, né, esse cimento vai ficar mais quente, a calçada vai ficar mais quente. Vou dispor esse composto sobre esse espaço e coloco por cima dele uma lona. Se eu conseguir vedar, né, vedar os lados, colocar tijolo, madeira em volta, tentar vedar ao máximo nessa lona, com esse material embaixo, é o ideal. De preferência, ele tem que estar um pouco úmido, aí com o calor que vai incidindo ali sobre a lona, vai ficando muito quente ali embaixo, né, nesse composto orgânico. A temperatura pode chegar até 70 graus, ou às vezes até mais, né, dependendo do tipo de material, né. Então, essa temperatura mata quase tudo de sementes de plantas daninhas. Então, aquela semente que estava ali, dormente, que se eu fosse utilizar esse composto sem solarização, ela ia acabar germinando, poderia competir, né, ter o efeito daninho aí, né, da planta por causa da competição. E elimina também a questão dos micro-organismos. Quanto tempo que deve ficar na solarização? Aí depende da intensidade luminosa que você está conseguindo ali sobre o seu material, né? Aí varia de 1 mês até 3 meses. Então, além do tempo de compostagem, que varia isso também de 3 a 4 meses, aí tem mais a solarização, né, que pode variar de 1 até 3 meses, demora, né, só que é um método que eu não estou utilizando nenhum tipo de insumo químico. Alguém quer falar alguma coisa? Quero. No caso do hortelã-pimenta, se eu não me engano, é uma planta que sofre com ervas daninhas, né? Uhum. E, no caso, acabam acontecendo competição, né, de espaço, acesso à luz, água, nutrientes, e, só me engano, acho que isso acaba interferindo também na qualidade do óleo essencial, né, professora? Dependendo do tipo de planta daninha que crescer junto ali, vai interferir sim. Porque assim, eu até vou comentar isso depois, mas as plantas medicinais, se elas estão ali, vamos pensar nas plantas medicinais sem estar cultivada em grandes áreas, né? Normalmente, às vezes elas passam por condições um pouco mais estressantes, está lá no meu quintal, e às vezes eu não dou muita atenção, às vezes esqueço de fazer uma adubação, um controle de plantas daninhas, né? Muitas vezes essas condições estressantes são até boas para as plantas produzirem compostos medicinais. Por quê? Como vocês viram, né, em outros momentos, esses compostos medicinais são provenientes do metabolismo secundário e que a planta produz esses compostos muitas vezes para se proteger, né, do ataque de insetos, de doenças, ou até para atrair, né, animais para polinização, para etc. Então, dependendo da situação, né, uma condição estressante pode aumentar a produção desses compostos, mas é numa determinada fase, né? Mas se eu for cultivar as plantas, cultivar uma planta medicinal, eu vou manter ela nessas condições, aí a situação muda completamente, né? Dentro do cultivo, você tem que ter o controle de todo o ambiente, né? Essa questão da competição, o tipo de planta, a quantidade de água que você vai colocar, a própria questão da adubação, tem que estar tudo em equilíbrio para que eu consiga produzir uma planta
que ela é apresentável, ela tem bastante biomassa e que ela também, né, nessa biomassa toda que foi produzida, tem que ter uma quantidade boa de compostos que a gente pretende, né, um composto medicinal, um metabólico secundário. Então, tudo muda, né, em termos de plantas cultivadas e plantas que eu tenho de ocorrência espontânea no meu quintal, né. Então, aí no caso da hortelã, né, ela é uma planta muito sensível, questão de irrigação, questão de competição. Então, é importante que a gente tenha conhecimento da espécie que a gente pretende cultivar, né, para saber o que pode ser feito, né. Quem tem a intenção, né, de cultivar plantas medicinais para um cultivo comercial, né, eu quero fornecer um produto para venda, a gente tem que pensar em todas essas questões, né. Eu vou produzir, por exemplo, o manjericão, que é uma planta que tem óleo essencial, é para consumo ou é para extração do óleo essencial, e que esse óleo essencial vai ser utilizado na indústria cosmética, né, que tem lá o ácido linolênico, o linoleico, que é muito utilizado na indústria de cosméticos. Eu vou dar preferência para o cultivo agroecológico, né, sem utilização desses insumos químicos? Aí tudo depende do seu estilo de vida, se eu sou uma pessoa que pensa na questão da sustentabilidade ou eu só estou preocupada com a utilização de insumos ali no momento, né? Então, tudo depende dos objetivos. A escolha de todos esses métodos que eu vou utilizar depende dos objetivos, da sua preocupação com o meio ambiente, né, o seu estilo de vida, de pensar, né, em termos de sustentabilidade. Então, né, seria interessante que todos tivessem essa preocupação, né, com o futuro, né, e pensassem em meios mais sustentáveis de produção, como é o caso da agricultura agroecológica. Outro princípio, utilizar sementes e materiais de propagação vegetativa produzidos em modo orgânico. Muitas vezes, às vezes a gente nem percebe, não se dá conta quando vai comprar os pacotinhos de semente nas lojas aí de produtos agropecuários ou outras lojas especializadas. Em muitos casos, as sementes são tratadas com algum fungicida, né? Se uma pessoa tem intenção de produzir plantas medicinais de forma orgânica, até a compra das sementes ela tem que se atentar a isso, olhar lá no pacotinho, ver se a semente não está tratada, porque se tiver, essa primeira produção, às vezes ela tem que passar 2, 3 anos, né, produzindo aquele material, colhendo as próprias sementes, cultivando, aí colhe a semente de novo, aí só no terceiro ano, por exemplo, que ela vai ter um material que é totalmente orgânico, totalmente, às vezes dentro do princípio agroecológico, né, ela vai fazer uma transição. Se eu compro uma semente que foi tratada com algum insumo químico, a minha produção não vai ser considerada nem orgânica e nem agroecológica, tá? Questão da propagação vegetativa também. Se eu vou pegar lá, vou num lugar, pego umas estacas, né? Vou pegar ramos, vou produzir mudas por meio de estacas. Também tem que saber da procedência. Aquele sistema, ele está utilizando algum tipo de insumo? Aí as mudas que eu vou produzir por meio disso, né, eu tenho que saber a procedência para eu dizer se meu sistema vai ser orgânico, se ele vai ser agroecológico, tá? Ou se ele vai ser convencional. Utilizar preferencialmente resíduos e subprodutos vegetais e animais, minimizando a utilização de recursos não renováveis de fatores de produção externos à exploração. Isso aí eu já comentei também, né? Aí aqui eu coloquei uma observação. Embora as plantas aromáticas e medicinais sejam plantas rústicas quando no seu estado espontâneo, quando cultivadas podem ser infestadas por pragas ou infectadas por doenças, que eu comentei agora com vocês, né? Então, a questão da competição, a questão do excesso ou a falta de água, desequilíbrios nutricionais, tudo isso, quando eu vou cultivar a planta,
né? As condições são completamente diferentes se eu tenho uma ou outra planta que ocorre espontaneamente no meu quintal, tá? Ou que eu estou produzindo num vaso, né? Os cuidados são totalmente diferentes. Por quê? Eu não vou pensar somente na concentração de compostos que está sendo produzido, mas também em termos de quantidade e qualidade, né? Então, os desequilíbrios nutricionais, a falta ou excesso de água, a falta ou excesso de luz e a questão da temperatura vão influenciar diretamente, né, na qualidade do produto medicinal que eu vou estar produzindo. Tudo isso depende de qual espécie que vai ser cultivada. Aí eu vou comentar algumas coisas a respeito disso. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo que a gente já está de aula? Eu acho que vai ficar tudo muito extenso. Eu vou terminar essa apresentação aqui, aí eu tô achando que eu vou depois preparar e gravar um outro momento com vocês e disponibilizar a aula depois, tá? Porque senão fica Pode ser, uma professora. gravação muito extensa, né? E eu aqui já tô falando um tempão, sem parar, e minha garganta já tá doendo. Professora, só um minutinho. A senhora falou das sementes, eu lembrei daquele vídeo lá do workshop em que ela fala daquelas fraudes. É até aquele vídeo da microscopia, salvo engano. E ela falou daquela fraude onde o pessoal coloca junto aquela semente da pimenta do reino e com aquelas sementes do mamão. Porque também parece que as sementes do mamão elas são picantes, né? Uhum. E aí, como é que fica isso? Porque eu pesquisei na internet, mas dizem que não é colocado assim como fraude, mas ela falou lá no vídeo que é fraudado. Porque eles fazem um controle de qualidade, né? Aí dentro do controle de qualidade, na área que ela trabalha, é fazer essa análise morfológica, né, anatômica, do material que está sendo ali comercializado. É claro que quem vai produzir e está fraudando não vai admitir, né, que está fazendo isso. Então, por isso que é muito importante quem decide trabalhar com cultivo em larga escala de uma planta medicinal tem que ser registrado na Anvisa, tem todo um processo de fiscalização, tanto de toda a produção, todas as etapas de produção, quanto do beneficiamento da planta, né? Se eu vou colher, como que está sendo essa colheita, está sendo concomitante com outra planta, o local que eu vou fazer o beneficiamento num galpão, ele está limpo, está tá com condições adequadas para receber esse material, não vai ter nenhum outro tipo de poluente, como, por exemplo, restos de outras plantas, né? Então, tudo isso é considerado se eu vou fazer o registro do meu produto. Só que muitas vezes o que acontece é que, por exemplo, produtos que são comercializados em feiras, a gente não pode exigir que tenha esse tipo de controle de qualidade, né? Pode ser que esteja misturado. Quem aí nunca comprou coloral na feira que na verdade, quando você vai preparar, é um fubá colorido? Ai, gente, é uma Não tá decepção. passando por isso, não. Oi? Nunca passou por isso? Eu não sabia dessa daí, não. Gente, eu tô com coloral aqui em casa, que eu fui preparar uma carne de sol, né? E eu gosto dela bem vermelhinha. Mas aí eu coloquei o coloral na carne, a hora que tava ali no fogo, ele começou a ficar todo amarelinho. Eu falei, gente, olha, isso é fubá colorido. É uma decepção. Eu comprei como coloral. Mas, professora, é muito difícil achar o corante, né? Realmente genuíno, assim, tipo, bom, em feira. Eu sei porque em casa a gente evita, e minha mãe que sempre faz o próprio dela, que ela faz na qualidade que ela precisa. Em casa, seria ideal se a gente comprasse, né, a semente e preparasse em casa. Não é difícil, dependendo do tanto que você utiliza. A própria pimenta do reino, cominho, o coloral, tudo se a gente puder, né, fazer em casa, macerar e produzir o pozinho, é melhor, que daí você sabe que você está
consumindo aquele produto mesmo, né? Mas é muito comum essa questão de fraude em produtos que são comercializados assim. E isso é muito comum para plantas medicinais, infelizmente, né? Então, é importante que você conheça a procedência do material que você está comprando. Bom, aí pensando nessas questões de procedência, né? Até o cultivo das plantas pode interferir na produção de compostos medicinais. Vou dar um exemplo do manjericão para vocês. O manjericão, ele é uma planta que precisa de um clima mais ameno para ele crescer bem, produzir biomassa e que essa biomassa tenha uma quantidade ideal de óleo essencial, tá? Não adianta às vezes eu ter uma planta que cresce de forma exuberante, mas na hora de fazer a extração do óleo tem um rendimento muito baixo, porque o que é muito comum de acontecer, que se você, né, às vezes nesses artigos aí essa parte de cultivo de plantas medicinais, quando se compara, né, produção de biomassa com rendimento de composto medicinal, é muito comum a gente observar que ocorre um efeito de diluição do composto medicinal. Ah, a planta cresceu demais, quanto maior a planta, menor a concentração do composto medicinal, porque falam desse efeito de diluição. Mas será que isso a gente pode naturalizar isso? Aconteceu alguma coisa para que ocorresse redução na produção desses compostos, né? A gente tem que analisar qual é a forma que foi produzido. Às vezes, a utilização da própria adubação mineral em comparação com a adubação orgânica, né? Existem muitos relatos aí que a utilização de adubos químicos, né, reduz a produção, o rendimento de compostos medicinais. Ao passo que quando você utiliza uma adubação orgânica, a planta pode crescer do mesmo tanto e produzir, então, maior rendimento de compostos medicinais. Então, desde a fase de cultivo, né, existem fatores que vão interferir na qualidade do produto. Aí, colheita, vou colher o meu produto, vou beneficiar, levar para um galpão, para o barracão, para fazer o beneficiamento. Depois a extração. Em cada etapa dessa, né, tem interferência na concentração dos princípios medicinais, né, ou desejáveis que a gente quer obter, né. Então, é difícil fazer um controle em todas essas etapas, né? Se você vai na feira, aonde foi produzido, você conhece a pessoa, sabe como ela produz, como foi produzido, se ela comprou o material, né, de uma outra propriedade e ela está fazendo beneficiamento. Então, é muito difícil ter o controle, né? Tanto é que, por isso que é muito burocrático o processo de fabricação dos fitofármacos, né? Porque existe um controle rigoroso da qualidade. Mas se a gente vai produzir em casa, por exemplo, né, tem algumas dicas aí que a gente pode utilizar para obter uma planta de melhor qualidade. Aí, voltando a falar do manjericão. O manjericão precisa ser cultivado em climas amenos, né? Eu tenho manjericão aqui no Pará? Eu tenho. Tem gente que produz? Tem gente que produz. Só que tem uma característica, né, que envolve, né, as condições edafoclimáticas aqui, especialmente as climáticas, que não favorecem o cultivo comercial do manjericão aqui. Por quê? Além da temperatura, né, que é muito elevada, a questão da pluviosidade, né, o excesso de água, e a quantidade de horas do dia que a planta recebe luz solar. Aqui, como a gente está perto do Equador, quase não tem muita diferença entre dia e noite, né? Praticamente 12 horas. 12 horas de claro, 12 horas de escuro. E tem plantas que precisam de menos horas de sol, como é o caso do manjericão. Menos horas de sol, temperaturas mais amenas e quantidade de radiação, de preferência menor, né? Então, além da qualidade de radiação, a quantidade de radiação também. Então, o que acontece? Aqui, eu consigo produzir manjericão? Consigo. Só que, enquanto ele ainda está no saquinho de muda, antes de eu colocar ele no canteiro, ele já começa a produzir flores. E a maior produção do manjericão,
quando é em cultivo comercial, você deve colher o manjericão para ter o maior rendimento de óleo essencial quando começa a produzir as inflorescências. Então, como que eu vou ter um plantio comercial de manjericão aqui, se quando ele ainda está em fase de muda, para mim, é a fase que ele está florescendo, que seria de maior rendimento do óleo essencial. Então, é importante que a gente escolha, né, adequadamente as espécies que se deseja cultivar, ou pense em métodos alternativos para o cultivo, para que seja viável, né? Senão eu estou produzindo uma planta que não vai ter tanto benefício de utilização. Às vezes não tem uma concentração ideal de um composto medicinal que eu acho que vai ter benefício para a minha saúde, por exemplo. Até a questão da hora de colheita, né? Não é qualquer hora que você colhe uma planta para ter a maior concentração de um princípio medicinal. No caso do manjericão, né? Qual seria a hora ideal para colheita? Chutem aí. Vocês acham que uma hora do dia que vai ter maior concentração de óleo essencial na planta? Isso varia também ao longo do dia. Eu acho que Nem uma um parte da manhã, chute. professora, que é mais fresco. De manhã, de manhãzinha, no meio da manhã, no final da manhã. Bom, a gente fez um mini curso sobre isso, né? Então eu acho que eu vou esperar os colegas dizer. Fala aí, Fernanda. O melhor área é de manhãzinha. O manjericão, Relacionada a plantas, o manjericão, deixa eu tentar me lembrar. Bom, é de manhãzinha ou de tardezinha. Então é de tarde. Fiquei na dúvida quanto ao é assim. manjericão. O manjericão é uma planta aromática, né? Aí tem muitas outras plantas aromáticas que a gente pode comparar, até da mesma família, né? Aqui é a família Lamiaceae. Tem a hortelã, tem a alfavaca, tem o patchouli, né? Plantas que soltam cheiro. E normalmente é no período da manhã que elas cheiram mais, né? A maioria delas é no início da manhã, que seria o ideal de colher, que ela está com maior concentração do óleo essencial. Mas no caso do manjericão, é mais do meio da manhã para o final, tipo das 9 às 11 horas, é onde tem maior concentração de óleo essencial na planta. Mas o capim-cedreira, por exemplo, uma hortelã, todos é mais adequado no início da manhã. Certo? Então, tem que ter o conhecimento sobre a espécie para saber como que eu vou cultivar, qual é o horário que eu vou colher, como que eu vou beneficiar a própria secagem do material, né? Quanto tempo eu vou secar no sol, vou secar na estufa, vou secar na sombra. Se é um composto que é, no caso de óleos essenciais, normalmente eles são voláteis, né? Então, dependendo da temperatura que eu estou submetendo à secagem, eu vou estar perdendo o óleo essencial, porque eles estão volatilizando no ambiente. Tá? Então, num cultivo doméstico, né? Às vezes eu não vou colher manjericão ou uma outra planta aromática, eu tenho que colher, acordar 6 horas da manhã, porque no final do dia eu vou estar com uma dor de cabeça. A gente não tem como prever, né? Então, a hora que a gente quer fazer alguma coisa, a gente vai lá no quintal e colhe e faz, né? Mas aí, pensando num cultivo comercial, é importante, né, ter esse conhecimento mais técnico para obter, né, uma qualidade melhor. Bom, eu juro que eu só vou fazer mais, né, falar sobre essas questões aqui. E eu vou encerrar e gravo o restante da aula e disponibilizo em outro momento para vocês, tá? Senão vai ficar muito pesado. Eu até já comentei algumas coisas aqui com vocês, né? Que as condições edafoclimáticas vão interferir tanto na produtividade das plantas medicinais, quanto na produção de compostos medicinais, né? Que eu estou almejando, né? Como eu citei o caso do óleo essencial do manjericão. Aí as condições edáficas são aquelas condições referentes ao solo, né? Se eu vou iniciar um plantio comercial de plantas medicinais, é importante que eu me atente às características físicas e às características químicas deste solo, né? Em relação às características físicas,
A textura do solo, ela é muito importante, porque ela que vai determinar, de certa forma, o manejo da adubação que eu vou, né, que eu vou escolher, e até mesmo da irrigação. Se eu tenho solo que é mais arenoso, solos arenosos normalmente são mais pobres em nutrientes, eles têm alta lixiviação desses nutrientes com a água, porque são solos que são muito drenados. Então, a quantidade de água que eu vou disponibilizar para as plantas num solo arenoso é diferente da quantidade de água que eu vou fornecer se o solo for argiloso. Um solo argiloso, ele tem mais cargas elétricas, né, tanto positivas, mas especialmente negativas, que retém esses nutrientes, retém mais nutrientes no solo. Então, normalmente, solos argilosos têm melhor fertilidade do que solo arenoso. Então, aí então já muda a quantidade de adubação que eu vou fazer, tanto se ela for química ou se ela for orgânica, tá? Mineral ou orgânica. E a quantidade de água também. O solo argiloso, ele retém mais água. Então, se eu vou colocar a mesma quantidade de água que para um solo arenoso, eu vou estar encharcando o solo e as plantas vão ficar mais suscetíveis a um estresse hídrico por excesso de água e também mais suscetíveis a micro-organismos, né? Porque o excesso de água, por exemplo, induz a quantidade de fungos que são fitopatogênicos. Né? Então, é importante conhecer a textura. Se o seu solo é mais arenoso, mais argiloso, acidoso, aí eu vou estudar e ver qual é a melhor forma de fazer adubação e irrigação. Dependendo do tipo de cultivo, né, vamos pensar no cultivo convencional. Existem várias fórmulas de adubação, dependendo do tipo de nutriente, que vai me dizer, se o solo é arenoso, então eu vou jogar os dados ali naquela forma e vou saber a quantidade de adubo que eu vou colocar se o solo for arenoso, se o solo for argiloso. Tá? E em termos de adubação orgânica, é possível a gente saber também a quantidade, a concentração de nutrientes que tem no composto orgânico. Aí eu comparo com a quantidade de nutrientes no solo e vou calcular, né, qual é a quantidade de adubo orgânico que eu vou colocar no solo também. É importante a gente fazer correção da acidez. Depois, né, eu preparo um gráfico para vocês, que é bastante comum, sobre a disponibilidade de nutrientes no solo, em determinados graus de pH. Né? Em solos ácidos, tem alguns nutrientes que estão disponíveis no solo para as plantas absorverem, mas a maioria não está. Em solo alcalino, né, básico, tem lá alguns nutrientes que estão altamente disponíveis, mas a maioria não está. Então, existe uma faixa ideal de pH que é entre 6 e 7, que a maioria dos nutrientes estão disponíveis para a planta conseguir absorver do solo. Então, é importante que eu faça uma análise e determine como que está a acidez desse solo, né? E a calagem, né, lembrando que pode ser feita mesmo em sistemas de agricultura agroecológica, porque o calcário, ele é proveniente, né, de uma rocha e não sofre processos químicos de alteração. Também temos que pensar na questão da conservação do solo, né, que eu já comentei com vocês, né, questão estrutural, de compactação, se eu sei o tipo de textura que tem o meu solo, eu também sei, posso prever, né, o quanto ele aguenta de manejo mecânico, né. Então, pensando na agricultura agroecológica, mesmo se eu sei que o solo aguenta, né, máquinas pesadas, eu tenho que pensar no revolvimento mínimo, fazer um plantio direto, né, com uso mínimo de máquinas pesadas para conservação estrutural do meu solo. E pensando nas condições climáticas, né, também vão interferir na produção das plantas medicinais e na produção dos compostos delas, né. E essas condições climáticas, elas estão diretamente relacionadas com a altitude e, eu coloquei longitude, mas é latitude, a altitude e latitude, né, da localização geográfica que você vai plantar. Por exemplo, uma planta que é cultivada lá no sul, né, ela pode se dar muito bem lá, mas quando eu trago para cá, para o norte, né, latitude totalmente diferente, às vezes a altitude pode ser a mesma, mas latitude diferente. O que isso muda? Temperatura, pluviosidade e também a luminosidade.
especialmente pensando em quantidade e qualidade de luz solar que as plantas estão recebendo, como eu comentei agora um pouco com vocês, como é o caso do manjericão, tá? Depende da espécie. A arruda, por exemplo, eu estou tentando de tudo quanto é jeito fazer a arruda produzida aqui, mas apesar da semente germinar, né, porque é uma semente, arruda não, desculpa, camomila. Apesar de ter germinação a semente, né, consigo, a bandeja fica bonitinha, ela não consegue ir para frente, porque é muito quente. Ela precisa de bastante luminosidade, né, só que a temperatura daqui é muito elevada para o cultivo da camomila. Então, dificilmente a gente vai conseguir. Tem que ter um controle aí, né, ideal de temperatura e luminosidade. Então, gente, tudo depende da espécie que a gente vai escolher para a produção. Lembrando que em cultivos domésticos, né, pequena escala, não tem muito segredo, né, a gente não vai ficar aplicando veneno, né, não é comum isso acontecer, apesar de que em alguns casos é mais fácil, né, a gente aplicar um veneno, mas eu acho que é mais fácil a gente conseguir ter esse controle mais natural de produção das plantas nos vasos em casa, né? Aí, se for optar por controle, por cultivo comercial, aí tem todas essas características que devem ser levadas em consideração. Tá? Aí eu coloquei aqui essa capa do livrinho do Senar, que eu coloquei lá para vocês, nessa cartilha, de produção de plantas medicinais, aromáticas e condimentares. Ele é bem legal porque, além dele falar, né, de todos esses fatores que influenciam a produção de plantas medicinais, né, o cultivo, fala também sobre o beneficiamento, e cita várias plantas medicinais, as características, né, de cultivo de cada uma delas. Não sei se vocês chegaram a ler, mas eu ia apresentar algumas coisas, né, dele aqui que eu achei mais interessante. Mas aí, essa parte eu vou fazer um vídeo separado até sexta-feira e mando para vocês. Vou tentar deixar mais enxuto, né, mais objetivo, para não ficar um vídeo tão extenso. Tá? Nem que eu separe e fale, né, de algumas características separadamente, como eu estou fazendo alguns pequenos vídeos para vocês. Tá? Senão fica muito cansativo, né? Depois, para quem tem que assistir, certo? Vocês têm algum questionamento? Funciona, professor. Oi? Deixa eu parar aqui. Bom, eu vou preparar também um material relacionado com aquelas características botânicas, né, para mostrar um pouquinho da morfologia, da anatomia das plantas, e tentar deixar mais didático para quem nunca teve uma aula de anatomia, tentar visualizar isso, né, ao invés de ver só um monte de bolinhas coloridas numa tela, conseguir identificar em qual posição da planta que se localiza, né, tentar ter esse cuidado para deixar mais didático aqui para vocês. Certo, gente? Então, até a próxima semana, dia 9, eu já mando esses vídeos para vocês. Vou tentar aqui até sábado fazer isso. E no dia 9, semana que vem, tem o último bloco de conteúdos, né? Que eu vou falar um pouco sobre etnobotânica de plantas medicinais e etnofarmacologia. Vou tentar trazer um pouco mais da minha experiência com isso, né, dentro do meu projeto de extensão, que trata sobre etnobotânica de plantas medicinais, e ouvir, né, tentar trazer alguns outros relatos. E no dia 16, não vai ser aula, né, mas eu gostaria, assim, da gente ter um encerramento da disciplina, comentar sobre, né, o que vocês conseguiram aprender dos trabalhos, né? A gente pode escolher algumas espécies e fazer o evento que eu propus lá no plano de ensino, que é o evento, a roda de conversa, vamos tomar um chá, né? Não precisa necessariamente ser chá, mas a gente pode escolher uma planta, tentar mostrar alguma receita sobre ela, falar, isso aqui eu fiz um chá, assim, 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 ou essa daqui eu fiz
até alguma comida, e a gente conversar, assim, sobre as propriedades dessas plantas. Aí Legal, a professora. gente encerra a disciplina aí no dia 16 com essa roda de conversa. Certo? Eu acho que É, o PLE encerra dia 20, né? Dia 20 é domingo. Então, dia 16 é o nosso último encontro. Então tá, gente, para não ficar muito cansativo, a gente encerra por aqui. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Ou se acabar esquecendo, pode jogar lá no grupo do WhatsApp. Lembrando que eu vou fazer o controle da frequência de acordo com os comentários de vocês, tanto nos materiais das aulas ou nos vídeos, né? Que eu for disponibilizando lá no canal do YouTube, tá? Então, é com base nisso que eu vou saber que vocês estão lendo, né? Fazendo as atividades e vou dar a frequência para vocês em cima disso, além da frequência que é baseada nas atividades, tá? então os comentários não são no grupo da sala, do Google, ou é só no YouTube? Não, é especialmente lá na sala de aula virtual. Tá? Aí, em alguns casos, é que eu estava pedindo para comentar lá no YouTube, né? Mas é para comentar as atividades que eu lanço lá, os blocos de conteúdo, dentro da sala de aula virtual do Google. Tá certo? Então tá, gente. Vamos terminar por aqui. Boa noite a todos. E vocês fiquem à vontade aí para fazer questionamentos, mandar mensagem se tiverem dúvidas, tá? Ou para Fernanda também. Boa noite a todos. Boa noite, prof. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, professora.